Assim, meu nome é Guilherme e eu vou começar a apresentação do meu seminário. O tema principal do seminário é Estudos da História Contemporânea, com o título do trabalho sendo As Mulheres na Revolução Industrial. Em resumo, tem como objetivo analisar a mão de obra feminina durante o período da Revolução Industrial na Inglaterra e no Brasil nos séculos XIX e XX, com o problema de pesquisa sendo qual foi a importância das mulheres na Revolução Industrial na Inglaterra e no Brasil. Investiga também qual era a visão das mulheres naquele período. Os objetivos do trabalho são analisar a mão de obra feminina no Brasil e na Inglaterra e a visão feminina durante o período da Revolução Industrial, com o tipo de pesquisa utilizada sendo a bibliográfica, utilizando autores como Hobsbawm, Hago e Thompson, dentre outros. Os resultados da pesquisa apontam que as mulheres desempenhavam um grande papel na indústria, mas apesar disso sofreram discriminações e assédios, sendo progressivamente expulsas das fábricas. Na introdução, o trabalho tem como objetivo analisar o uso da mão de obra feminina durante a Revolução Industrial na Inglaterra e no Brasil durante o século XIX e XX. Também tem como objetivo analisar a transição feita do trabalho manual para o industrial, com destaque para a substituição gradativa da mão de obra artesanal pela maquinofatura e suas consequências para isso. Outro aspecto de destaque foi a inclusão da mão de obra feminina no processo de industrialização, com destaque na indústria têxtil, onde as mulheres eram uma parcela expressiva da força de trabalho nas fábricas, por conta do baixo custo de mão de obra. Mas as condições precárias que os operários enfrentavam, como por exemplo altas jornadas de trabalho, insalubridade e baixos salários, levaram a greves e reivindicações por melhores condições de trabalho. Também vai analisar a influência do pensamento científico da época na sociedade brasileira e como o papel da mulher é interpretado por esse pensamento. Na fundamentação teórica, na primeira citação, durante a Revolução Industrial, houve uma substituição do trabalho manual para o trabalho com o uso das máquinas, a maquinofatura, o que favoreceu o uso da mão de obra barata e menos especializada, substituindo o trabalho artesanal pelo industrial. E, segundo a segunda citação de Hobsbawm, a mão de obra feminina era mais valorizada que a mão de obra masculina, sendo assim uma força de trabalho mais lucrativa para o empregador. E na terceira citação, se destaca que, mesmo com o crescimento de mulheres trabalhando nas fábricas, elas não eram reconhecidas como uma parte dos trabalhadores, não sendo um agente ativo na economia. A imagem é uma ilustração de como eram as indústrias durante o período da Revolução Industrial na Inglaterra, com as grandes chaminés que espelham fumaça representando o desenvolvimento. Também dá para notar na imagem que há grande poluição que há nas fábricas, tanto dentro quanto fora, poluindo a cidade, sendo esse um dos problemas com a industrialização, a questão da poluição. Nesse trabalho, o método de pesquisa utilizado foi bibliográfico, que, de acordo com Gill, é desenvolvido com base em materiais já elaborados, principalmente livros e artigos científicos. E os autores utilizados foram Hobsbawm, Hago, Thompson, dentre outros, para sustentar o ponto de vista teórico do artigo. Os resultados de discussões. Com esse trabalho, percebe-se que a Revolução Industrial e as mulheres desempenharam um papel importante, principalmente na indústria têxtil. Na Inglaterra e no Brasil nos séculos XVIII e XIX, sendo a mão de obra feminina mais utilizada nesse período. Mas apesar disso, as mulheres enfrentaram discriminações e assédios, sendo vistas como dóceis e fáceis de se manipular, com elas sendo progressivamente expulsas das fábricas e de espaços públicos para apenas cuidarem do lar, sendo vistas como uma extensão do homem e não como um indivíduo, sendo submissas ao marido. Com isso, se percebe que o pensamento científico da época teve uma grande influência no papel da mulher e como ela era vista na sociedade, restringindo o papel da mulher a ser apenas dona de casa. Conclusões. Durante os séculos XVIII, XIX e XX, na Inglaterra,
as mulheres foram incluídas no processo industrial nas fábricas têxtil, desempenhando um papel essencial na força de trabalho das indústrias, por ser uma mão de obra barata, sendo maior o número de mulheres trabalhando nas fábricas da relação aos homens. No Brasil, a industrialização só começou no século XIX, e as mulheres brasileiras também desempenharam um papel importante na indústria, com 34% dos operários mulheres em 1890 e aumentando após isso. Mas, apesar disso, a situação era precária, com longas jornadas de trabalho, salários baixos e condições insalubres, o que geravam greves e manifestações por melhores condições de trabalho, tanto na Inglaterra quanto no Brasil. E o discurso médico vigente da época demonstrava que as operárias eram vistas pela sociedade, sofrendo assédios e discriminações, sendo apenas consideradas donas do lar e criadoras dos filhos, sendo restringidas cada vez mais as suas mulheres nos espaços públicos. E essas referências do trabalho.